Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aí. Hoje a gente vai falar de tudo o que pode ser que aconteça amanhã. O Coringão enfrenta amanhã pela estreia do Brasileirão, vai ser a nossa prova de fogo. Corinthians e Atlético Mineiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro aí, às 16 horas lá em Itaquera. Então é isso, mano. Vamos falar um pouco mais. Então já se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer o trampo e compartilha pra todo mundo pra chegar no máximo de pessoas possíveis pra gente trocar uma ideia e falar de tudo sobre o Coringão. Então é isso, né, meus amigos? Amanhã será a nossa prova de fogo aí entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é um dos favoritos, como sempre, né, desses últimos anos pra cá, ao título do Campeonato Brasileiro. Tá sempre brigando lá em cima com o Palmeiras, com o Flamengo, às vezes até o próprio Inter também, nesses últimos anos tem chegado lá. Mas a gente vai falar de tudo aí, o que pode acontecer, o que a gente pode projetar pro nosso Coringão aí nesse Campeonato Brasileiro. E como sempre, né, rapaziada, a gente já vem falando aí muito tempo aí que essa questão da reformulação é importante, que a gente tem que ter paciência, todo aquele padrão, aquele discurso padrão de sempre que a gente já vem falando desde o começo do ano, certo? Então, como vocês viram, a gente fez um campeonato paulista bem abaixo. A gente começou mal, começamos com o pé esquerdo ali daquele jeito, depois a gente foi começando a se acertar, tudo mais. Tivemos 2 jogos já da Copa do Brasil contra o Cianorte e contra o São Bernardo. Tivemos a nossa estreia também na Copa Sul-Americana, o aquele amistoso contra o Londrina também. A última goleada no jogo passado na terça-feira contra o nosso Nacional do Paraguai lá, que a gente conseguiu uma vitória aí tranquila e conseguimos a primeira colocação do grupo. Mas literalmente a nossa prova de fogo, o vamos ver agora, né? Agora é separar os homens dos meninos e separar quem é de verdade e quem é de mentira. Então, como vocês sabem, o time do Atlético Mineiro é um time chato, vem desses últimos jogos aí bem embalado, campeão mineiro, tá invicto aí também, 100% de aproveitamento na Libertadores. Mas a gente sabe que em Itaquera o ambiente é outro, o Corinthians também já tá numa outra fase do que começou o ano, então eu acho que a gente tem tudo pra gente conseguir dar um passo a mais, tentar pelo menos começar com o pé direito esse Campeonato Brasileiro tranquilo, tal, sem susto nem nada. Porque foi que nem o Cássio falou. O Cássio ontem tava lá nos Donos da Bola no programa do Neto, e ele falou, né, que o ano passado, é um bagulho que eu concordo pra caramba que ele falou, que foi que a gente perdeu muito ponto em casa. A gente empatava muito, perdia muito em casa, que foram pontos que no final do ano fez falta. Por exemplo, teve jogo contra o América Mineiro, teve jogo contra o Fortaleza que a gente empatou, tá ligado? Com todo respeito a esses clubes, mas a dimensão desses clubes pro do Corinthians é totalmente diferente. O Corinthians tá aqui e os caras estão aqui embaixo, tá ligado? Hoje que o Fortaleza tá um pouco mais arrumado, mas enfim, é mais pra enfatizar isso que o Cássio falou, que esse ano é pra gente começar com o pé direito, ter calma, com os pés no chão, jogo a jogo. Quanto menos pontos a gente perder em casa, melhor. Então, tudo pra gente começar o Brasileirão com o pé direito. Então, eu trouxe aqui algumas informações, ou trazer algumas notícias, mas também a gente tem que analisar qual que é o adversário que a gente vai enfrentar, certo? Então, eu tô com as minhas anotações aqui padrão, que vocês já sabem, tá sempre aqui as minhas colinhas, porque eu não sou uma memória de computador que tudo que entra aqui armazena. Então eu tô sempre, se caso vocês verem, eu sempre dando uma olhadinha pra cá e tal, é porque eu tô vendo aqui as minhas colinhas, aqui as minhas anotações, pra trazer a melhor informação e a melhor opinião aqui possíveis pra vocês, certo, rapaziada? Então é isso, mano. O Corinthians enfrenta, como eu já venho falando aqui, o Corinthians enfrenta amanhã o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Galo é um time chato, apesar de toda a crise também, junto com basicamente a mesma que o Corinthians. É um time chato, é um time cascudo. Os caras aí vêm de um título mineiro, como eu já falei também no início desse vídeo. Nos últimos 5 jogos, os caras tiveram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os caras vêm de 2 vitórias seguidas na Libertadores, aí na fase de grupos. Meteu uma goleada no primeiro jogo, depois ganhou em casa também nessa última rodada aí da fase de grupos. E a gente também tem que ter os destaques do time dos caras, que a gente, padrão, a gente já sabe mais ou menos os caras ali, que é o Hulk, que é um dos melhores atacantes que o Brasil tem hoje, aqui atuando no Brasil, apesar de toda a sua idade avançada e tal, mas é um cara que está sempre em alto nível, não tem como descartar a periculosidade ali, né?
pra nossa defesa, que é o Hulk. O Guilherme Arana, que a gente já conhece, né, de muito tempo, tá jogando o filho da bola aí lá no Galo. Os caras também tem aquele Paulinho, que é um filho da puta, que foi o mesmo Paulinho que lá no primeiro jogo, ano passado, acho que foi nas oitavas da Copa do Brasil, que a gente perdeu por 2-0. Os caras ganharam lá com os dois gols dele lá na Copa do Brasil, lá no Mineirão, no primeiro jogo em Minas, lá em BH, né, em Belo Horizonte. E também tem o Gustavo Scarpa. A gente já conhece o Gustavo Scarpa da época do Fluminense, da época do Palmeiras também, que jogou pra caramba no Palmeiras. Acabou, tá no Atlético aí, ele começou mal com o ano e tal, não fez tanta coisa, mas parece assim, pelo que o Galo veio jogando, apresentando aí nesses últimos jogos, ele deu aquela despertada, então a gente tem que ficar de olho nesses caras aí, que são os principais jogadores do Atlético Mineiro, certo, rapaziada? Também tem o Zarate, que é um dos pontas dos caras, tem o próprio Saravia também, que é o lateral direito, os caras também que são bons jogadores. Então, esses caras aí são os que a gente tem que ficar de olho. Como vocês sabem, o Hulk e o Paulinho são os artilheiros, que são os principais atacantes deles, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses caras também, porque esses caras são muito perigosos. Então, qualquer vacilada, vocês sabem como que funciona, né? E bem provável que a escalação dos caras, vou deixar uma ênfase aqui, um detalhe. Eu tô baseando aqui essas escalações, rapaziada. E como eu anotei aqui, é uma provável escalação, não é certeza de nada, tá? A provável escalação dos caras, eu me baseei olhando pra formação do último jogo dos caras na Libertadores. O Everson no gol, tem o Sara na lateral direita, Maurício Lemos e Gemerson na zaga, Guilherme Arana fazendo a lateral esquerda, Rodrigo Batalha e Alan Franco, os dois volantes, Scarpa, Paulinho, Zaratio e Hulk na frente ali fazendo a referência no ataque pro time dos caras, né, manos? Então, bem provável que seja isso. O técnico dos caras, como vocês sabem, Gabriel Milito, que tava no Argentino Júnior. Então o cara tem aí, chegou recente e tudo mais. É toda aquela bagunça também ali, por causa também que o Rodrigo Caetano saiu, enfim e tal. Então os caras também tá começando um trabalho novo ali com um novo técnico. Então a gente tem que ver o que vai acontecer também. Certo, rapaziada? Agora, gente, vamos passar aqui pro Corinthians. Deixa eu só pegar aqui a anotação que eu fiz do Corinthians. Como vocês sabem, que o Diego Palácio se machucou aí lá naquele jogo com o São Bernardo, lá no 1º de maio, pelo Paulistão, e tá aí, ele teve que fazer uma atroscopia no joelho, alguma coisa assim, não lembro o nome. E pra alegria do nosso amigo Rodrigo Vessone do meu timão, ele bem provável que ele esteja de volta aí relacionado no jogo contra o Atlético amanhã, certo, rapaziada? Mas porém, entretanto, como vocês sabem que o Vessone aí já veio, tá contabilizando faz tempo, né? O tanto de tempo que o Diego Palácio tava, como é que fala? Tá afastado, porque isso, que aquilo, enfim, tá querendo arrumar alguma treta, né? Não sei, mas enfim. Então, eu até anotei aqui, ó, que o tempo de recuperação do problema que ele teve no joelho é de 3 a 6 semanas. Então, 4 semanas é um mês e 2 semanas. Ok. Mas ele tá aí fora, acho que quase 2 meses, né? Acho que tem mais de 2 meses já que ele tá fora. Mas enfim, então, pro cara tá 100%, melhor que ele fique o tempo que precisar aí, pra quando ele voltar ele tá 100%, não ter problema nenhum. Assim como foi Paulinho, assim como foi vários outros caras aí que a gente perdeu por causa de lesão. Certo, rapaziada? Então é isso, manos. Diego Palácio tá prestes a voltar, não sei se vai ser relacionado amanhã, a gente tem que aguardar aí a preleção e sair a escalação do Antônio Oliveira. Como vocês sabem, ele já não tem mais aquele negócio de ficar divulgando relacionado, porque eu acho que isso pro time adversário que vai jogar contra a gente, é só mais uma ajuda, né? Então, fez certo, assim como o Vitor Pereira fez também em 2022, que proibiu o Corinthians de divulgar a lista dos relacionados de cada partida, certo? Outra coisa também que saiu aí nas mídias sociais, que o Augusto Melo, como vocês sabem, acho que foi na quinta-feira, ele deu uma entrevista lá no programa do Neto, né? Foi lá trocar ideia com os caras, com o Souza, com o Veloso, enfim. E ele confirmou aí que até no começo da semana que vem, ou começo dessa semana, ou na próxima, ele já tenha fechado acordo aí pra vender os direitos de transmissão dos jogos do Coringão no Campeonato Brasileiro. Bem provável que seja a Globo, que eu acho que é o que deve estar mais acertado aí e o que tem mais visibilidade aqui em território nacional. Saiu alguma coisa também aí sobre a questão do SBT e tal, por causa da Sul-Americana, mas bem provável que seja a Globo também, no mesmo padrão dos últimos anos aí. Outra coisa,
Como vocês sabem, então, aqui a gente já sabe meio que de cor os padrões do time do Coringão. Os nossos destaques são Yuri Alberto, aí tem o Romero também, que são os artilheiros do time, o próprio Rodrigo Garro, que tá jogando bola pra caramba, o Wesley, que consegue se destacar. Como vocês sabem, o Yuri Alberto e o Romero são os artilheiros do time nesse ano. Se não me engano, o Romero tem 9 gols e o Yuri Alberto tem 8. O Romero tem 16 jogos e o Yuri Alberto tem 15. O Corinthians nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. A gente tá meio que invicto aí nos últimos 5 jogos. Anotei até uma curiosidade aqui bem legal. 2 últimos anos do Campeonato Brasileiro 22-23, o Corinthians estreou com vitória. Em 2022 foi contra o Botafogo por 3-1 lá no Engenhão, na época que tava o Willian ainda, o Paulinho tava jogando ainda. Aí naquele jogo foram gols do Paulinho, Lucas Piton e o Mantuan, se eu não me engano. E o ano passado a gente ganhou por 2-1. Um gol foi do Matheus Araújo e o outro eu não lembro, mano. Mas enfim, vai aparecer aí na tela. E é isso. E a nossa provável escalação, a gente já meio que sabe de cor todo o que tá acontecendo aí com o time do Coringão. É o esquema ali que o Antônio Oliveira tá fazendo, que é o Cássio no gol, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique, e o Hugo fechando a linha defensiva ali, Ranieri, Fausto Vera, que bem provável que deve jogar também ainda ali, como foi no último jogo, Rodrigo Garro, Wesley na ponta esquerda, o Yuri Alberto ou o Romero ali, eles alternando, e um atacante ali fazendo a referência do ataque. Bem provável que a nossa formação deve ser aquela 4-2-3-1. E o nosso técnico, como vocês sabem, é o nosso Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, português de Portugal. Mas enfim, eu acho que é isso, rapaziada. Agora, vocês vão me perguntar qual que é a minha expectativa para esse ano? Rapaziada, como vocês sabem que eu sou um cara que, hoje em dia, eu sou muito pé no chão pra caramba, tá? Eu não me iludo com goleada em cima de Nacional, não me iludo com jogo patético contra o Londrina, enfim. Cara, o que eu posso projetar pra esse ano pro Corinthians, tá? Foi que nem o Cássio falou ontem nos Donos da Bola. A gente pode ter alguma coisa? A gente vai brigar por algum título? Não sabemos. Mas eu acredito muito que o Antônio Oliveira tá conseguindo ter esse time na mão, que eu acho que é o ideal, que a vitória, um time vencedor começa por aqui, começa pela mentalidade de querer ser campeão, de querer dar sempre o melhor, de demonstrar sempre o melhor. Então, como o Carille, uma vez o Carille falou numa entrevista coletiva, e o bagulho que eu sempre gravei, mano, que é jogo a jogo, mano, um passo de cada vez. Um passo de cada vez, que nem a gente focou no jogo contra a Sul-Americana, que a gente precisava ganhar, conseguimos o resultado. Então agora o nosso foco já deixa a euforia do jogo contra o Nacional de lado, passado. Vamos focar agora no presente, que é o jogo contra o Atlético Mineiro amanhã às 16 horas, que é um jogo dificílimo. A gente tem que tentar, a gente não pode perder na estreia. Jogando em casa ainda, então quanto mais pontos a gente ganha em casa é melhor. Então, rapaziada, as minhas expectativas, olhando por tabela, cara, pelo que o Corinthians vem demonstrando e essa evolução que o Corinthians tá tendo, mesmo devagarinho, eu acho que a gente tem time ali pra brigar entre os 6, mano. Digo que vai brigar num G4? Acho que não, tá? Mas pode ser que a gente consiga ali um G6, um G7. Eu acho que assim tá ideal. Ficando entre os 10 da tabela, ok. Pra mim já tá tranquilo. Melhor do que a gente ter que ficar chegando na última rodada, dependendo da gente e de time adversário, time terceiro, pra gente lutar contra o rebaixamento, enfim. Foi toda aquela... Ficar a mesma putaria que aconteceu o ano passado no Brasileirão. Que a gente ficou empurrando com a barriga, e quando chegou lá na frente, por causa da Sul-Americana, a gente acabou... se fudendo e dependendo de resultado de terceiros aí pra escapar do rebaixamento no Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Eu acho que era mais isso pra nós trocar um papo mesmo, a gente trocar uma ideia e aguardar. Então amanhã a gente volta com pós-jogo. Acabou o jogo, já vou vir aqui gravar e tal. Vou fazer as minhas anotações como sempre aqui, que vocês sabem, ó. Aquele padrão de sempre. Então é isso, manos. Eu vou ficando por aqui, espero vocês amanhã no pós-jogo aqui pra gente trocar uma ideia. E bom jogo pra todo mundo, forte abraço, obrigado pela audiência, pela paciência, compartilha pra todo mundo, se inscreve no canal, deixa o likezão pra fortalecer o trampo. E eu vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, é nóis e como sempre, vai Corinthians!